Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online, a EBD bem pertinho de você. Eu sou o presbítero Gastone, vice-superintendente da EBD, da nossa IEDALP e diretor pedagógico da nossa Faculdade Teológica. Estamos aqui para comentar a lição de número 12 de Juvenis, lição essa maravilhosa, a igreja e os falsos profetas. Estamos chegando aí ao final praticamente do trimestre de uma lição que tratou sobre sal e luz no mundo, uma igreja relevante. Dentro dessas relevâncias está aqui o conhecimento sobre falsos profetas ou pseudos profetas, que, é claro, já de antigamente estavam associados, rodeando o povo de Deus, e aqui a gente pode comentar e aprender mais um pouco. O texto que na lição de adulto poderia ser comparado ao texto áureo é o nosso Mateus capítulo 7, versículo de número 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esse texto, na verdade, ele tem até aqui, na lição de professores, na página de número 85, um quadro para diferenciar as características do lobo e da ovelha. Então, você, professor, pode trabalhar aqui justamente algumas características do lobo e das ovelhas, trazendo, então, não só o quadro literal, mas também o que figura lobo e ovelha entre o povo de Deus, tá bom? A primeira característica, por exemplo, o lobo árabe é pequeno, é provável que Jesus se referisse a esta espécie, tem como comprimento 70 centímetros e pesa até 20 quilogramas, né? Então a massa, na verdade, em física, peso é uma força. As ovelhas são mamíferos quadrúpedes, mas isso é uma característica também dos lobos, tá? São mamíferos e são quadrúpedes. Então, assim, tem muita coisa que vocês vão poder comparar. Algumas são parecidas, outras são iguais, mas têm características totalmente diferentes, né? E é justamente essas diferenças que serão aí bem trabalhadas, como por exemplo, enquanto que os lobos, eles aqui na lição são carnívoros e as ovelhas são herbívoras, né? Já há relato de lobo ser onívoro, mas aqui para a lição, pelo menos deixa-se bem claro em que enquanto vai se aproveitar de carne para alimentação, outro vai se alimentar de vegetais, de gramíneas e assim por diante, tá? Então, vocês podem fazer aqui essa correlação das características dos lobos e das ovelhas. E por isso, Jesus traz aí à tona essa ideia de que parece ser uma ovelha, mas não é. Está entre as ovelhas, pode até se disfarçar, e no vacilo que as ovelhas derem, ele vai arrebatar as ovelhas do aprisco, né? E isso para matar, para devorar, né? Aí, é claro, como professor, vocês já devem ter trabalhado a leitura bíblica diária, e nessa leitura bíblica diária é um devocional, né? Vocês vão construindo com os vossos alunos e ao longo do tempo debatendo. Como nós estamos falando aqui com alunos de 15 a 17 anos, é provável que no grupo aí do WhatsApp que vocês criaram para poder fazer esses comentários, colocar aí um aviso, uma coisa ou outra, à medida que vai refletindo na leitura bíblica diária, já vai alimentando a cada aluno e, é claro, eles, por sua vez, já vão se instigando ao debate aí na lição que se aproxima, tá bom? Então, falar de falso profeta. E é justamente no terceiro tópico, eu vou propor uma atividade para vocês,
que, é claro, não é fácil quem quer, mas é interessante. E aí, depois da construção, é claro, a gente tem os objetivos a serem atingidos. Né? Na lição dos juvenis aparece aí um alvo, né? A flecha acertando em cima desse alvo, bem no centro. E para acertar no centro, é necessário que a gente cumpra os objetivos. Às vezes, a lição tem uma temática e a gente pode seguir para outra. Né? Então, a igreja e os falsos profetas. Percebam que a leitura bíblica em classe, que está em Mateus 7, 15 a 20, Romanos 16, capítulo 16, versículo 17 e 18, e segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 3, são todas do Novo Testamento. Tá? Então, se eu focar muito no Antigo Testamento, eu posso até fugir um pouco daquilo que propõe. Embora a proposta que eu tenho de atividade, eu pego um determinado profeta do Antigo Testamento. A gente chega lá já, tá? E aí, é claro, né, depois disso eu tenho os objetivos, tá? Então, chegando para atingir o alvo, os objetivos. Primeiro, explicar o que são falsos profetas. Bom, mas antes de explicar o que é um falso profeta, é necessário resgatarmos as diversas informações que já foram dadas ao longo da lição e deixar bem claro hoje o que é um profeta. E aquilo, é claro, que não divergir do que é um profeta, vai ser um pseudo-profeta, um falso profeta. Então, trabalhar aí a nomenclatura de falso profeta e as suas características. Demonstrar algumas características dos falsos profetas, tá? Esse demonstrar aqui é um demonstrar de fazermos as citações, né? Então não é demonstrar na prática eu como um falso profeta, mas colocar aqui fazendo as citações do que um falso profeta, de acordo com as escrituras, ele faz ou deixa de fazer. Por fim, terceiro objetivo, mostrar como lidar com falsos profetas. E esses falsos profetas atualmente, tá? Então, no período da minha mocidade, eu vivenciei um período de grandes falsos profetas, de muitas irmãs casamenteiras que traziam mensagens para casa A ou casa B, e ainda tinha uns, né, usados mesmo, que propunham o descasamento de alguns irmãos para poder casar com outros. Né? Então, muitas situações difíceis já foram vivenciadas pela Igreja do Senhor Jesus ao enfrentar falsos profetas, pessoas que achavam-se no direito de enganar outros, dizendo-se que estava recebendo a palavra, a iluminação de Deus para a vida de A ou de B. Tá bom? E isso quando era de A ou de B só, mas falsos profetas aí de tentar entregar mensagens para toda a congregação, tá? E vender a imagem de homem de Deus, de mulher de Deus, de pessoa que está aí num grande relacionamento com o Altíssimo e receber dele orientações para entregar a outras pessoas. Então, algumas pessoas são de fato falsos profetas. Entrando na lição propriamente dita, a gente tem aqui 4 tópicos. Primeiro tópico, lobos com aparências de ovelhas. Tá? Então, a gente tem pessoas que estão disfarçadas na congregação e que aparentemente têm aspecto de ovelha, mas que são lobos devoradores. Bom, então a gente passou aí por um período eleitoral, vimos aí muita gente que no período eleitoral acabou mostrando as suas faces, né? Que defenderam aborto, defenderam bandidos, defenderam prostitutos, que se afiliaram aí a partidos que destroem a ideia da família, que corrompem os bons costumes. Então, tivemos aí vários desses. Né? Então, só como exemplo para que você possa citar aí para os seus alunos. Mas também tem pessoas que aparecem muitas vezes na congregação, se passando de usado por Deus,
eu sou Deus, e quem fala aqui é Jesus, e não tem nada de Deus, não tem nada de Jesus, é só o homem querendo aparecer, quando não, ainda pior, né, deixando o inimigo das nossas almas usar essas pessoas. Então é preciso ter muito cuidado. E o segundo ponto vai justamente falar sobre falsos profetas na igreja primitiva. Na igreja primitiva que viveu um período difícil do gnosticismo, então já havia um embate muito grande. Vocês percebem nos evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, mas João, quando escreve, ele já vai começar a dizer, ó, no princípio era o verbo era Deus. Tá? Olha, em suma, Jesus é Deus. Não precisou fazer a introdução que Mateus fez, que Marcos fez, que Lucas fez. Ele já começou dizendo, ó, Jesus é Deus. Tá? Isso porque vivia-se um embate muito grande de gnosticismo, vivia um embate muito grande de falsos profetas, e havia uma necessidade dos discípulos combaterem de imediato pessoas que estavam influenciando outros com falsos ensinos, negando a Jesus e, para piorar, ainda se passando dentro da congregação como um grande profeta, como um grande doutor. E aí havia essa necessidade de combater esses pseudos profetas. Tá? E justamente na igreja primitiva, a gente tem aqui citações de Tito 1,16, Paulo quando escreve a Tito, Judas, versículo 4, Apocalipse 2:2. Então, João, né? Apocalipse é um livro, é uma carta um livro que João, né, o evangelista e apóstolo, escreve. E aí temos a segunda epístola de Pedro 2:21 e tantos outros textos aqui que vocês poderão trabalhar individualmente ou coletivamente para que o aluno possa construir essa ideia do que é falso profeta, da falsa profecia, do que é falso ensino e assim por diante. Tá? Então, quando se trata de falsos profetas, o que vem à tona são as heresias. E aí o que é uma heresia? Aquele conhecimento que vai deturpar a ortodoxia. Tá? Aqui há um parágrafo que vai justamente trazer essa abordagem. Dentre algumas heresias comuns que eles ensinavam, destaca-se a prática judaizante. Afirmavam que os cristãos deveriam obedecer aos ritos da fé judaica e guardar a lei de Moisés. Lembram que Paulo, quando vai lá na galáxia, e está entre os irmãos da galáxia, chega Pedro em uma comitiva de Jerusalém, há um certo embate ali e uma divergência entre os dois, porque Paulo conversando com Pedro, estava tudo bem, quando chega a comitiva de Jerusalém, Pedro se mostra diferente, né, dissimulado, e aí o apóstolo Paulo repreende-o na frente de todos, né, sobre justamente a questão da circuncisão. Por quê? Porque defendia-se que os novos crentes, e aí os gentios, deveriam assimilar toda a lei judaica e poderíamos dizer assim, né, ser judaizante também. E Paulo justamente vai fazer o contrário. Né? Na carta aos Gálatas, vocês vão ver que há essa dificuldade aí no capítulo 2 entre Paulo e Pedro. Essa discussão, ela toma uma proporção tão grande que justamente em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, há a necessidade de se estabelecer um concílio para poder discutir essa questão da circuncisão. E assim por diante, tá bom? Então, mas havia entre alguns da igreja aqueles que eram falsos profetas e defendiam as práticas, os rituais da lei. Tá? Além disso, a imoralidade sexual e a negação de Jesus Cristo. Tá? Então, no momento que nega a deidade de Jesus Cristo, acabou. Para que cristianismo? Se Jesus não é Deus, se Jesus não serve aí como Senhor e Salvador, então não precisa de cristianismo. Tá? Então, havia uma dificuldade tremenda. E, para isso, é necessário que você, professor, trabalhe aí com os vossos alunos essa situação. A proposta que eu trago, e em rápidos minutinhos, que o tempo já findou,
no tópico 3 e tópico 4, trabalhar a identidade dos falsos profetas e como lidar com eles. Tá? Eu proponho para vocês um formato aí de atividade chamado júri simulado. Então, muitos professores, principalmente adolescentes e juvenis, trabalham júri simulado porque mexe com a sala. E aí, na hora do júri simulado, você tem que ter, não é, juiz, advogado, acusação, uma plateia, o júri que vai fazer o julgamento. Né? E precisa, é claro, né, da pessoa, da situação que vai ser julgada, tá bom? E eu coloco para vocês, Números capítulo 22, a situação de Balaão, quando o rei Balaque, ele pede a Balaão para fazer um trabalho para eles, que é amaldiçoar um determinado povo. E aí, vocês podem fazer justamente o julgamento dessa situação de Balaão, que recebe o convite, a proposta do rei Balaque por alguns enviados, e ele, em vez de dizer não, ele ainda vai pensar. Tá? Então, justamente aqui, versículo de número 7, do capítulo 22, então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão, eles disseram as palavras de Balaque, o rei. E ele lhes disse, no caso aqui, o Balaão: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Tá? Então ele foi aqui consultar Deus para ver. O que vocês podem justamente trabalhar, depois de ler o capítulo 22, é analisar se a situação de Balaão, aqui como profeta, ele foi alvo de condenação ou não. Ou utilizar outros profetas aí no Novo Testamento, falsos profetas no Novo Testamento, que tiveram aí uma atuação irregular, e vocês proporem aí aos vossos alunos fazerem o julgamento, que é justamente na hora de fazer o julgamento, eles conseguirem argumentar. Aí que argumentação? Que os falsos profetas têm boa argumentação, promovem dissensões, pervertem a doutrina, servem aos seus próprios interesses, podem fazer sinais e milagres, visam o lucro e negam a redenção de Jesus Cristo, tá bom? Então vocês podem fazer essa atividade ou outra, mas que aproveita aí os vossos alunos que já são quase adultos, tá? E estão aí no nível de cognição muito bom, para a glória do nome de Deus. Que Deus vos abençoe e vos use poderosamente para a glória do nome de Jesus. Quando esta aula chegar para você, provavelmente você já estará de posse da lição nova do segundo trimestre de 2023. Então, faça o favor, apresente a lição do segundo trimestre para os vossos alunos, tá bom? Um grande abraço, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81
98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 8198883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.